sobre traço de uma matriz. Mas, antes de falarmos sobre qual é a definição do que é um traço de uma matriz, vamos falar um pouquinho sobre a proposta do trabalho. Então, o objetivo do nosso trabalho é fornecer uma base teórica prática sólida na teoria de matemática básica, mais especificamente em relação ao assunto de traços de matrizes. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre o que é a definição do traço de uma matriz. Então, o traço de uma matriz vai ser a soma de todos os elementos da diagonal principal, somente da diagonal principal, de uma matriz quadrada. Por isso foi importante nós ressaltarmos o que é uma matriz quadrada e o que é uma diagonal principal. Então, o traço de uma matriz vai ser a soma dos elementos A11 mais A22 mais A33 mais AMN. Bom, vamos à resolução da questão. Então, a questão 6 pede o seguinte: seja uma matriz A quadrada de ordem n, o traço de A, denotado por TRA ao número real, vai ser o seguinte: o traço de A vai ser o somatório de todos os elementos da diagonal principal, que vai de 1 a n, que vai ser A11 mais A22 mais AMN. Ou seja, o traço de A é a soma dos elementos da diagonal principal de A. Dadas A e B, matrizes quadradas de ordem n, valem as seguintes propriedades. Essas quatro alternativas que a questão dá são as quatro propriedades básicas do traço de uma matriz. Então, para a resolução dessas quatro alternativas, nós vamos fazer algumas associações que estão dentro da matemática, dentro da álgebra linear. Então, vamos para a resolução da letra A. Para quaisquer matrizes quadradas de ordem n, A e B pertencente a M, ou seja, pertencente a uma matriz qualquer, n por n, que seja matriz quadrada, disse que a soma do traço da soma de duas matrizes é igual à soma do traço das respectivas matrizes, ou seja, o traço de dois elementos, A mais B, será igual ao traço de A mais o traço de B. Assim, a afirmação é válida para as operações de adição e subtração, ou seja, a mesma coisa. O traço de A menos B é igual ao traço de A menos o traço de B. A associação que nós temos nessa alternativa é a associação do chamado chuveirinho, ou da propriedade distributiva, que o traço ele vai ser multiplicado por A e depois mais ou menos multiplicado por B. Daí nós temos o resultado, o traço de A menos o traço de B. A alternativa B, então a resolução é a seguinte: para qualquer escalar K pertencente aos números reais e para uma qualquer matriz quadrada de ordem n, vale afirmar que o traço de um escalar multiplicado pela matriz é igual ao escalar multiplicado pelo traço de uma matriz. A associação que nós temos dessa alternativa é a associação distributiva juntamente com o escalar, porque eu tenho o traço multiplicado por K multiplicado pela matriz A. Então, vai ser o traço multiplicado por K mais o traço multiplicado por A. Quando nós colocamos o traço em evidência, nós vamos ter traço vezes K vezes A ou K vezes traço vezes A. Em termos algébricos, nós temos o seguinte: o traço de um escalar multiplicado por uma matriz vai ser igual ao somatório do escalar multiplicado por essa matriz, que vai de 1 até n. Como o K ele é uma constante, ele vai para fora do somatório, então fica o somatório dessa matriz que vai de 1 até n, que é igual ao K, ao escalar, multiplicado pelo traço da matriz A. Então, a alternativa C fala sobre o traço da transposta de uma matriz. A resolução é a seguinte: para qualquer matriz quadrada de ordem n com A pertencente a M, uma matriz quadrada, disse que o traço da matriz transposta é igual ao traço da própria matriz, ou seja, o traço de AT, que é uma matriz transposta, é igual ao traço de A da própria matriz. Aí nós demos um exemplo só para ficar mais claro a resolução da questão. Nós temos aí uma matriz quadrada de ordem 3 por 3, que é a seguinte: 1, 4, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 5. E temos aí a diagonal principal, que é 1, 3, 5. Para fazer a transposição dessa matriz, nós vamos mudar as linhas por colunas. Então, como vai ficar? 1, 4, 6, que era linha, vai passar lá para o outro lado como 1, 4, 6, coluna. 2, 3, 8, que era linha, vai passar para ser coluna. 9, 7, 5, que era linha, vai passar para 9, 7, 5, coluna. Essa propriedade se chama propriedade de transposição de matrizes, que é a troca de linhas por colunas. O que a gente pode perceber é que a diagonal principal ela continua sendo a mesma, por isso que nós podemos afirmar
que a transposta da matriz é igual à própria matriz. A letra D fala sobre a propriedade comutativa de matrizes relacionando o traço. Então, a resolução é a seguinte. Para quaisquer matrizes quadradas de ordem n com A pertencente a M, n por n, ou seja, matrizes quadradas, e B também pertencente a M, sendo matriz quadrada também, nós temos que o traço de AB, ou seja, o traço de dois elementos, é igual ao traço de BA, só uma ordem comutativa. Então, para a associação, nós trouxemos alguns exemplos. Quando temos a matriz A de ordem 2 por 2, 1, 5, 2 e 3, e uma matriz também de ordem 2 por 2, uma matriz B agora 3, 4, 6 e 5, então nós temos que AB é igual a BA. Como nós provamos isso? Nós vamos fazer a multiplicação primeiro de AB e depois de BA e vamos igualar esses resultados. Para fazer a multiplicação de matrizes, basta multiplicar linhas por colunas. Então, o resultado da matriz A vezes B é igual a 3, 30, 8 e 6. E o resultado da matriz B vezes A também é igual a 3, 30, 8 e 6. Então, por isso, a ordem comutativa é válida, ou seja, AB é igual a BA. Se AB é igual a BA, o traço de AB também vai ser igual ao traço de BA.